Olá, querido povo de Deus, salve Maria, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Caminhando com Maria. Claro que aqui pelo canal Ângelos TV, TV Católica, um caminho de esperança. Todo mundo já sabe, eu sou o Luiz e é com grande alegria que convido você para juntos mergulharmos na beleza e na nossa fé mariana. Hoje, no nosso episódio de hoje, nós vamos refletir sobre o tema Maria, modelo de fé, à luz do Evangelho de Lucas, lá no capítulo 1, os versículos 37 e 38, onde Maria responde ao anjo numa confiança total, com essas palavras dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em tempos de dúvidas e incertezas, Maria nos mostra que a verdadeira fé nasce da entrega e da confiança no plano de Deus para com cada um de nós. Então, prepare o seu coração, abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 37 e 38, e venha caminhar conosco com aquela que realmente acreditou, mesmo sem ver e sem saber o que iria acontecer. Antes de nós começarmos, eu gostaria que a gente pedisse a presença dos anjos aqui no meio de nós, para que o anjo Gabriel, que é o anjo da mensagem, da palavra, ele que traz a mensagem do céu, ele que anuncia, ele que visita Nossa Senhora, então nós vamos pedir a presença do anjo Gabriel, ele que é o mensageiro de Deus, São Rafael, para que ele possa ainda tocar no nosso coração, para que haja entendimento, nos libertar, nos curar de tudo aquilo que impede que a palavra de Deus possa ser mais eficaz na nossa vida. E, claro, São Miguel Arcanjo, ele que é o anjo que nos protege, ele roga por nós e nos combate. Nos momentos da nossa fé, da nossa espiritualidade, é o anjo que combate por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos dar início ao nosso tema de hoje, Maria, modelo de fé, para cada um de nós. Então, se você já abriu a sua Bíblia na sua casa, no Evangelho de Lucas, nós vamos ver por que a igreja considera Maria sendo esse modelo de fé para com cada um de nós. Lá no versículo 38 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, diz assim, aqui fala justamente da resposta de Nossa Senhora, a Deus, onde ela diz no versículo 38, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Então veja bem, a igreja considera Maria modelo de fé justamente por causa dessa resposta que ela dá ao anjo. O sim de Maria acreditando nas palavras do anjo. Então vejam bem, Gabriel, o anjo Gabriel, quando visita Nossa Senhora, ele fala sobre a concepção do Filho de Deus. Veja bem, a cabeça de Nossa Senhora nesse momento, como queria ficar, Então, mesmo sem ela compreender esse grande mistério da encarnação do Filho do Altíssimo, do Filho de Deus, ela era uma jovem, estava prometida para o casamento com José. Como que ela iria explicar, principalmente a São José e a todo o povo daquela época,
ela ainda sendo a prometida estar grávida. Veja bem, e nós sabemos que naquela época, as pessoas que acontecia isso, elas eram apedrejadas até a morte. Nossa Senhora corria esse risco de ser morta, apedrejada. Eles consideravam pecado, adultério na época. Mas mesmo sem compreender, sem entender justamente o mistério da encarnação, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, quer dizer, segundo a tua vontade. Isso quer ter fé, não é? Eu sempre digo assim que a fé, a gente coloca, dá um passo, estende a perna para dar passo e deixa que Deus coloque o chão. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então nós podemos entender desse grande modelo, desse exemplo de Maria de fé, que ela acredita naquilo que vem de Deus quando ela diz justamente isso. O ponto fundamental da nossa fé, o que é? É fazer a vontade de Deus. Mesmo sem a gente compreender o que está acontecendo. E nos dias de hoje, a gente pode perceber, você vai concordar comigo, que o mais difícil da nossa vida é fazer justamente a vontade de Deus para nós. Primeiro porque nós temos o nosso ego, não é verdade? Nós temos o nosso ego. Então, essa fé, onde a gente fala, é justamente fazer a vontade de Deus. Aquilo que Ele quer para cada um de nós. O plano de Deus para cada um de nós, a sua vontade. Nós podemos dizer assim que nós somos dependentes de Deus. O que também, A pessoa que tem fé, ela depende de Deus para tudo na sua vida. Tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo. O primeiro mandamento da lei de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que depender de Deus para tudo na nossa vida. Tudo depende dele, para que a vontade dele seja feita. Às vezes nós falamos que temos fé, mas queremos fazer a nossa própria vontade. Nós temos um exemplo maravilhoso na Bíblia, que é Abraão. Não é? Abraão teve o seu filho, a sua esposa era estéril, já não tinha idade para isso, e Deus cumpriu a promessa para Abraão. E vejam bem, mesmo Deus dando o filho a Abraão, depois o que ele faz? Ele vai lá e fala: Abraão, eu quero o seu filho em sacrifício. Olha bem, gente. Deus deu o filho para Abraão. Abraão se sentiu, Vamos imaginar como que Abraão se sentiu naquele momento. Mas, Senhor, não é? Mas mesmo sem compreender o que estava acontecendo, o porquê, ou para que Deus pediu aquilo para ele, aquele sacrifício, mesmo assim, Abraão, sendo apaixonado pelo seu filho, ele foi sacrificar o filho lá naquele monte. E o que Deus faz? Manda o anjo e fala: não, Abraão, não é necessário. Nós temos Abraão também como esse grande exemplo de Deus, mesmo com a sua dor do seu único filho, sem saber o que estava acontecendo, ele foi fiel ao seu Deus na sua fé. Veja bem. Eu sempre gosto dessa passagem porque ela nos diz assim, todos nós católicos somos assim, nós dissemos: eu tenho fé. Todos nós falamos isso. Mas existe uma diferença muito grande em você ter fé e nós sermos provados na fé. Abraão foi provado na sua fé. As pessoas, mas será que Abraão vai me obedecer? Vai dar o seu único filho? Então Deus prova a fé de Abraão. São nos momentos de provação da nossa vida que muitas vezes Deus nos testa. É muito fácil dizer que tem fé.
Mas quando nós somos provados na fé, é diferente. É muito diferente. Não é verdade? Olhando para a história de Abraão. E como eu dizia, o mais difícil hoje, no mundo de hoje, é difícil nós fazermos a vontade de Deus. É muito difícil, gente, não é fácil. Você construir, né, a sua história, a sua caminhada, o seu dia a dia, a sua vida em si, você construir essa caminhada, esse caminho no caminho de Deus. Por isso, Maria é esse modelo de fé. Mesmo sem entender esse mistério, ela disse sim. Eu gostaria ainda de colocar uma coisa interessante. Quando os discípulos estavam conversando com Jesus, eles perguntaram como que eles poderiam aprender a rezar. E o que Jesus faz? Lá em Lucas, né, no capítulo 11, ele recita para os discípulos a oração do Pai Nosso. E veja bem, quando nós rezamos o Pai Nosso nas nossas orações, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Aqui na oração do Pai Nosso também, Jesus nos ensina, eles não sabiam como rezar. Primeiro, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, não é? Depois, ele nos fala justamente, Pai Nosso que estais nos céus. Então, quer dizer, nós não pertencemos a esse mundo. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai e olhar para o céu, as coisas celestiais, as coisas que vêm do alto. E depois diz, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, nos mostra as coisas celestiais, as coisas do céu, não as coisas do mundo. E hoje, nós somos tão apegados naquilo que é do mundo, que nós acabamos não fazendo a vontade de Deus. Eu coloquei aqui 3 coisas interessantes para nós. A primeira é justamente essa dificuldade que nós temos de fazer as coisas de Deus, é porque nós vivemos aqui no mundo. Então, às vezes, nós preferimos viver dos prazeres do mundo, né? Das nossas coisas, das nossas necessidades, não das coisas celestiais, não das coisas do alto. Eu vou dar um exemplo muito prático. O domingo, a missa, é o dia do Senhor. E quantas vezes nós, católicos, deixamos de ir à missa para ir a um passeio, para ir para um lazer, para visitar alguém, para fazer não sei o quê. Gente, nós temos 5, 6 dias da semana para quem trabalha no sábado para fazer todas as nossas coisas. E o domingo é de Deus. O domingo é do Senhor. O domingo é exclusivo para Ele. Então veja bem, pelo fato de nós viver aqui no mundo, é difícil fazer a vontade de Deus, né? O mundo às vezes nos engole com as suas coisas. Um exemplo muito prático que eu estou dando aqui. Quantos de nós já aconteceu isso? De nós trocarmos aquilo que é de Deus pelos prazeres da nossa vida. Por um passeio, por alguma outra coisa. Então, pelo fato de nós viver no mundo, essa é a nossa primeira dificuldade. A segunda que eu acho, justamente, é a vontade da nossa carne, né? O que acontece? Quando nós deixamos de rezar, nós estamos fracos na oração, nós não temos um alimento espiritual para a nossa vida, não é? Nós não temos um aprendizado, um crescimento. Principalmente nós deixamos de rezar. Hoje em dia, quando as pessoas acordam pela manhã, a primeira coisa que faz é pegar o celular e olhar coisas do Instagram, olhar no Facebook, não lembrar, Senhor, obrigado por mais um dia da minha vida. Eu até queria frisar uma coisa interessante disso. Nós falamos mais um dia, mas na realidade, nua e crua, como diz, é menos um dia. Porque a cada dia que passa, é menos um dia que nós vamos ficar aqui.
Obrigado, Senhor, por menos um dia de eu poder acordar diante da tua graça. Não é? Mas o que é que acontece? Nós nos omitimos por causa das nossas coisas. E tantas outras coisas, né? Os nossos pensamentos, os desejos da carne, os nossos atos, principalmente o pecado. Não é verdade? Isso que é o mais, o que mais nos afasta de Deus para fazer a sua vontade. Não é? E quando nós começamos ali, quando Jesus ensinou os discípulos a rezar, que ele diz, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, isso quer dizer que Deus é santo. E se nós somos filhos de Deus, nós também nascemos para ser santos, para viver a santidade. Então as coisas da carne que nos levam muitas vezes ao pecado, não é? A terceira coisa que eu queria colocar para nós é justamente a gente luta contra o inimigo de Deus. A gente fala, né? O arquirrival. Isso é uma coisa que atrapalha muito. Né? Hoje a igreja enfatiza para que nós tenhamos cuidado com o tentador, né? Com o mal, com as tentações. A igreja fala que a gente tenha um cuidado sobre isso, ensinamentos, né? A igreja nos ensina que muitas vezes a nossa soberba, o nosso orgulho, acharmos que nós temos força para tudo, que nós não precisamos de Deus, isso é um caminho que se abre para o tentador, para o mal, para sucumbir no nosso coração. Então aqui diz, né, que a gente deve praticar as coisas. Fazer a vontade de Deus é praticar os seus ensinamentos. A vivência dos sacramentos, como eu falei da Santa Missa. Gente, tantas outras coisas que são coisas que nos levam a acreditar. Até, como é que eu falo que eu tenho fé se eu não vou à Santa Missa? Que fé é essa? Não é verdade? Eu troco a missa por qualquer coisa. Por um aniversário, por alguma outra coisa. Tudo bem. Você pode ir no seu aniversário, pode ter o seu lazer durante o domingo, mas a primeira coisa, o Senhor, é o dia dele. Nós temos aqui em Lages, olha, a nossa primeira missa acontece todos os dias lá nas Irmãs Clarice, às 7 horas da manhã. Você já pode começar o seu dia, não é? Ir à missa e depois para o trabalho. Às 8 horas do domingo, nós temos a missa aqui da Catedral. Às 10 da manhã, às 7 da noite, não é? Aqui nos franciscanos, no conventinho, nós temos às 5:30 da tarde. A Catedral todos os dias às 7 da noite, quer dizer, nós podemos arrumar um tempo. O primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. E foi isso que Maria fez. Por isso que ela é esse modelo de fé. Maria, ela diz o seu sim para Deus, mesmo sem entender o mistério da encarnação. E esse modelo de fé, porque, gente, Maria, ela frequentava o templo todos os dias. Ela tinha o conhecimento da palavra, os salmos. Por isso que ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando nós rezamos no final também da oração do Pai Nosso, para encerrar, que nós falamos assim, que Deus nos livre, né, de todo o mal. Isso aqui é a terceira coisa que eu falo, a gente lutar contra o arquirrival, o inimigo de Deus. Que sempre Deus nos livre, nós pedimos isso no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a rezar, nos livrando das tentações e também do mal. Então vejam bem, Nossa Senhora foi, quando ela recebe, quando ela dá o sim, ela diz, conforme, segundo a tua palavra, faça-se em mim, ela deixa que Deus faça, que Deus haja nela, que Deus faça tudo o que Ele fez através dela, ela fazendo a vontade dEle. Então sempre peça, quando você acordar pela manhã ou nas suas orações pessoais, Senhor, que seja sempre feita a tua vontade e não a minha. Nós vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos dê essa graça de realmente a nossa fé ela ser praticada, não só falada.
não é? Não só falada, mas que haja uma prática da nossa fé. É um dom que Deus nos deu, mas é um dom que nós precisamos colocar em prática, que é justamente exercitar tudo aquilo que é do nosso humano, da nossa pessoa, da nossa soberba, do nosso orgulho, do nosso pecado, da nossa fraqueza, da nossa miséria humana, para que nós sempre possamos fazer a vontade de Deus, porque sempre a vontade dele vai ser o melhor para nós. Que Nossa Senhora nos dê essa graça nesse dia que estamos aqui rezando juntos e meditando essa palavra, que todos nós aprendamos a dizer o sim como ela disse, e sempre dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus estava suando sangue e água, momento de angústia, de agonia, de dor, ele diz: que seja feita a tua vontade. Primeiro ele pede que afaste o cálice, depois ele diz não. Sempre faça isso nas suas orações, que Deus vai sempre nos dar o melhor, porque Ele nos ama e Ele é Pai. Maria, que você possa nos dar essa graça, de você como ser esse modelo de fé, de uma confiança inabalável e total naquilo que é da vontade de Deus para nós, nos dá essa graça. Por isso, nós te saudamos com as mesmas palavras do anjo, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim nós concluímos mais um episódio do nosso Caminhando com Maria. Hoje nós aprendemos com Nossa Senhora o que significa viver uma fé madura, corajosa, obediente, não é verdade? Uma fé que diz sim, mesmo diante do desconhecido. Daquilo que Deus quer para nós, que Ele sempre quer o melhor. Maria é o espelho da confiança e do pleno amor de Deus. E que seu exemplo nos inspire a responder com ela: Eis aqui a serva do Senhor. É isso que você vai dizer: Eis aqui servo ou a serva do Senhor. Amém. E se esta mensagem falou ao seu coração, ajude a espalhar, né, essa fé viva e também uma fé mariana. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, grupos de oração e também toda a sua família. Inscreva-se no canal Ângelos TV Católica, Caminho de Esperança. Deixe o seu like, não esqueça. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E seja parte dessa missão de evangelizar com amor. Que Maria, modelo de fé, fortaleça cada passo do nosso caminho, do seu, também até o caminho de Jesus. E nós nos vemos aí no próximo programa. Fique com Deus e com a doce proteção de nossa Mãe. Caminhando com Maria, sempre rumo ao coração de Jesus. Amém.